tendo a honra de falar com a bailarina, atriz, escritora, né? A Cláudia Mauro. Oi. Muita gratidão. Gratidão. Eu que digo, obrigada pela oportunidade de conversar, de trocar uma ideia aqui, falar sobre a nossa vida. Legal, Cláudia. Então, eu tenho uma curiosidade, Cláudia, porque eu sei que você já, assim, essa sua conexão, né, com a dança começou aos 3 anos, já fazendo balé. Isso. Aos 12 você começou no teatro com seu irmão, acho que era um grupo que chamava Além da Lua. Isso, né? isso aí. A minha curiosidade é o seguinte, quando que você percebeu que realmente o que você gostaria de fazer era o campo de ser atriz? Isso. Então, eu na verdade, assim, desde pequenininha adorava fazer teatro, né? Porque na verdade o teatro é uma grande brincadeira. Eu fico vendo meus filhos hoje com 8 anos, eles brincam o tempo inteiro, eles fazem teatro o tempo inteiro. Então eu tinha essa história de sempre liderar assim as brincadeiras e sempre transformar tudo em teatro, desde pequenininha. Mas, enfim, eu fazia balé, eu adorava dança, com 3 anos comecei a fazer balé, e fiz balé a minha vida inteira, eu nunca deixei, mas eu não queria só ser bailarina, eu nunca quis ser só bailarina. Isso já estava claro para você? Já estava muito claro, eu gostava de balé moderno, eu gostava de jazz, eu gostava de dança animada, balé clássico eu achava até um pouco chatinho, mas eu fazia, quando eu era criança, né? Tinha muita energia para essa coisa mesmo de as atividades físicas, né? Gostava, joguei vôlei uma época e tal, mas a coisa do teatro sempre junto. Sempre junto. Mas assim, eu tinha, sei lá, 6 anos, eu queria ser pediatra, médica de criança, eu falava, né? Passei por essa fase. E aí, mas sempre com teatro junto, na escola, o grupo de teatro sempre era eu que organizava, né? E aí com 12 anos, o meu irmão, André de Mauro, que é atora, minha irmã Patrícia Mauro, que é atriz também, mas agora ela está só com uma história musical, ela é atriz e cantora, e agora ela ficou totalmente cantora, deixou a atriz de lado já há algum tempo. Mas eles tinham um grupo de teatro, 2, enfim. E aí, com 12 anos, eu fui chamada para entrar nesse grupo, e aí eu tive certeza que era isso que eu queria mesmo. Já era muito nova, né? Era muito nova ainda, mas não tive dúvida. Quando eu comecei a fazer mesmo profissionalmente, né? Era um grupo profissional e tal, eu não tive dúvida. Interessante que, por exemplo, assim, no campo acadêmico, eu sei que você, uma época, aí ficou, assim, você prestou para Direito, você prestou para Comunicação e você prestou para Educação Física. Você acabou entrando em Direito, fez 6 meses e depois desistiu, né? Como é que foi isso aí? Como é que deu esse estalo? Na verdade, assim, na minha época, não tinha essas faculdades todas que tem hoje em dia, de cinema, né? Até de teatro tinha, mas não era considerada uma faculdade assim tão necessária. Você na verdade fazia cursos, né? E você tirava a sua carteira profissional com a quantidade de trabalhos que você tinha e a idade, eles faziam um balanço. Então eu tirei minha carteira profissional como atriz muito cedo, com 14, 15 anos, como eu tinha entrado no grupo Além da Lua, então eu levei todos os trabalhos que eu tinha feito. E como eu era muito jovem, tinha muitos trabalhos, eles me deram registro com 14, 15 anos, né? E tinha a coisa da CAL, tinha o tablado, eram cursos mais importantes até do que uma faculdade, né? E a gente não tinha outras opções de fazer, assim, uma faculdade que tivesse tanto a ver, né? Como faculdade de cinema, de repente. Não tinha muita faculdade de dança também, para mim não me interessava, porque eu já fazia Carlota Portela, Lene Day, fiz curso no Lene, fiz, enfim. Nossa, isso deve ter sido máximo, né? Mas era o máximo, mas eu não queria parar de estudar. E aí, meu pai dava aula de economia, meu pai é economista, né, na Cândido Mendes, eu era bolsa. Se eu passasse na Cândido Mendes, eu seria a bolsa. Eu falei, pego dinheiro pra mim, né, e vou, de repente, junto dinheiro pra viajar, porque coisa de adolescente. Eu era adiantada 1 ano, tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade. E aí eu fiz direito pra Cândido Mendes, só porque enfim, meu pai dava aula lá, economia eu não ia fazer mesmo, administração também não, e direito eu achava até que tinha uma coisa meio teatral, né? Então eu fui ver uns julgamentos, achei o máximo, falei, de repente, mas eu queria ser atriz, era só para fazer uma faculdade. E aí fiz comunicação para PUC também, porque comunicação tinha a ver de uma forma geral com o que eu fazia, né? E educação física para a UERJ, que também tinha essa coisa de balé e de esporte que eu gostava e tal. Aí eu passei nas 3, só que eu era bolsa e decidi fazer direito. Só que no 6º mês eu não aguentei, chatíssimo no início, pra mim, né? No início eu achei chatíssimo. Depois eu acho que a faculdade de direito até fica
Não é para desanimar quem quer ser advogado. Mas enfim, pessoal, não era para mim. Mas a faculdade do início, a faculdade de Direito em especial, os 6 primeiros meses são bem, assim, massacrantes, sabe? Aí, bom, Cláudia, então aí você foi para Londres, né? Aí eu achei a faculdade de Direito chata, e aí eu queria, na verdade, ir para a Itália, sabe? Porque eu morei na Itália quando eu era criança, meu pai era economista e foi transferido para a Itália quando eu tinha 5 anos, você vai ver isso na peça, inclusive, aqui, que eu falo sobre isso. E aí, um amigo meu morava em Londres e falou, você vai fazer o que na Itália? Na Itália você não vai conseguir, não é assim, trabalhar. Aqui em Londres você pode trabalhar de garçonete, todos os estudantes trabalham, né? E eu tinha passaporte italiano. E aí, vem pra cá, tinha amigos que moravam em Londres, aí eu combinei com uma amiga minha, que também estava afim de viajar, a gente trancou matrícula as duas da faculdade, e fomos pra Londres. Depois, eu tinha um namorado também, que namorei anos antes do Paulo César, que virou um grande amigo hoje em dia, enfim. E ele foi também, aí fomos todos pra Londres. Aí cheguei lá, aquela coisa, né, de jovem, eu era adiantado um ano, então eu falei, vou me dar o direito de ficar, depois eu volto pro Brasil, se eu quiser eu faço outra faculdade, outro vestibular e tudo. E meus pais achavam que eu não ia ficar nem um mês em Londres, falaram, deixa ela ir. E eles falaram, você quer ir, você se vira. Aí eu juntei, fiz uma vaquinha da família, sei lá, juntei $1000 na época, né, aquela coisa, minha mãe, meu pai pagaram a passagem. E aí eu fui para fazer um curso de inglês, assim, nada de intercâmbio, nada disso não. Fui para casa de uma senhora que alugava um quarto, que esse meu amigo morava lá. Na verdade era um amigo de um amigo meu, né? Sim. Aí quando cheguei lá, não falava inglês direito, então fui trabalhar assim, fritando frango na lanchonete, aquela coisa, né, que a gente faz quando é jovem, né? E aí depois fui trabalhar de garçonete, aí fiz um monte de aula de dança, aí, sabe? Aí, enfim, meus primeiros 3 meses, eu estava achando Londres, assim, sabe? Eu vim fazer aqui, mas eu não queria dar o braço a torcer. E eu, na faculdade, eu tinha acabado de completar 6 meses de faculdade e estava fazendo os 12 trabalhos de Hércules, um espetáculo grande, né, que teve um diretor do Rio de Janeiro nos anos 80 muito famoso, Carlos Wilson, Damião, que ele pegava assim, os jovens sei lá, entre 14 e 20 anos e fazia grandes espetáculos. E era assim, Capitães da Areia, eram grandes sucessos, assim, uma super escola, né? Quem passou pelo Damião, assim, sabe? Ele era, realmente, ele fazia super produções com pouco dinheiro e com um elenco jovem, super talentoso. Então nós éramos 23 atores em cena e acabou o Hércules e eu viajei. Então eu cheguei em Londres, eu sentia falta do teatro, eu falei, mas o que eu vim fazer aqui? Estou trabalhando aqui, fritando frango. A sentir necessidade, fritando frango, frio, danado, com poucos amigos, aquela coisa, mas aí depois de 3, 4 meses eu comecei a achar Londres o máximo, porque aí eu comecei a falar um pouco mais de inglês, comecei a fazer aulas de dança, comecei a ver as peças de teatro, os musicais, enfim, aí comecei a trabalhar de garçonete, que era um emprego todo, né, num restaurante italiano, que tinham todos italianos, são amigos meus até hoje, tem amigas minhas, que a gente se conheceu em Londres, nessa época até hoje nós somos amigas. Isso foi em 1986 que eu fui para Londres. E aí, uma viagem de 1 ano e meio, fiquei lá quase 1 ano e meio. Aí você voltou, começou a fazer letras. Aí com 18 anos eu voltei, e aí eu resolvi que eu não queria parar de estudar. Então fui fazer um vestibular de novo. Nem tinha estudado nada, chegando de Londres. Mas eu estava chegando de Londres, eu falei, eu fazer um vestibular para letras, para tradução, português e inglês, que eu estava com inglês, né, ainda fresquinho. E também passei no vestibular para a PUC, e aí no meio do caminho eu mudei de tradução e tal para literatura. Mas o que aconteceu? Eu tinha 18 para 19 anos, aí eu comecei, assim que eu cheguei, eu voltei aos meus contatos com umas pessoas de teatro e tudo, fui fazer um teste para o Split Splash, um musical, a Cláudia Raia. Na época, eu já tinha conhecido a Cláudia durante os 12 trabalhos de Hércules, que eu fazia com o Alexandre Frota, eles começaram a namorar nessa época. Então, a gente ficou amiga, ela estava num espetáculo à noite e a gente estava na Vesperal, no Teatro da Praia, isso em 1986. E aí o Alexandre era também já do Damião, desses atores do Damião, enfim. Eu conheci o Alexandre há muito tempo. O Alexandre chegou a entrar no Além da Lua uma época, fez uma peça de teatro com o grupo Além da Lua. E aí eu fui fazer o teste com o Wolf Maia, né? Eu conhecia o Alexandre e a Cláudia, mas o Wolf não. Aí eu passei e ganhei o papel no Split Splash. Eu comecei a ensaiar o Split Splash, eu ensaiava demais, fazendo aula de balé. E a faculdade não dava muito tempo, eu faltava muito. Mas eu faltava, mas ao mesmo tempo corria atrás para depois fazer as provas e estar na média. Aí eu fui reprovada com média 8, eu fiquei tão irritada, mas tão irritada. Eu tinha, sei lá, 20 anos, sei lá, eu fiquei muito irritada. E aí eu tranquei a matrícula, que foi uma grande besteira, porque eu não me formei
Assim, a véspera de me formar, faltando... Você fez 3 anos, né? Exatamente, faltando 1 ano, sabe? Eu me irritei com a professora e falei, olha só, eu não sou criança, eu estou trabalhando, eu quero ser atriz. Ela falou, você não quer fazer isso, você quer ser atriz? Eu falei, mas o que você tem a ver com isso? A faculdade não é particular? Eu estou pagando a faculdade, me deixa. Coisa chata, né? Depois essa professora ficou meio amicíssima. A gente se encontrou anos depois, ela falava, ai, Cláudia. Eu ficava te olhando e falava, ai, meu Deus, a Cláudia, eu fiquei com uma culpa isso a minha vida inteira, mas pelo menos você foi bem sucedida como atriz, né? Depois a gente ficou muito amiga e tal. Mas eu acabei saindo da faculdade, porque era cara, né? Faculdade particular. E aí, quando eu fui reprovada por falta, eu achei aquele sistema todo, uma coisa toda, sabe, assim, hipócrita. Fiquei numa irritação, que é coisa de jovem, né? E aí, enfim, estou me preparando para a Silva, vou virar uma velhinha daqui a pouco. E aí eu não me formei. É uma pena, mas eu fiz a faculdade de letras um bom período. Então, de certa forma, tanto essa jornada curta em direito como em letras, você acha que colaborou com você para esse empoderamento que você tem hoje aí para escrever? Com certeza, a faculdade de letras, com certeza. Eu sempre gostei de escrever, né? Desde pequenininha, redação, sempre, sabe, eu tirava nota alta. E na faculdade de letras, toda essa parte assim, da literatura, de tudo, era uma coisa que eu gostava muito mesmo. Então, eu acho que contribuiu. De direito, eu acho que não muito, porque... mas a faculdade em si, essa coisa social da faculdade é muito legal, né? Do encontro, dos amigos, daquela... então, eu tive isso nas 2 faculdades. Eu fui muito feliz, assim, nos meus colégios e nas minhas faculdades. Acho que isso é tão bom, né? O registro que fica. E, de uma certa forma, essa... observação das relações, de tudo, sempre contribui para quem escreve, né? Porque a gente, e para quem atua também, nós somos grandes observadores, né? Tanto de personagens, de pessoas, como de diálogos e de situações. Ô, Cláudia, já ouvi você falar algumas expressões de gênio da felicidade. Né? Assim, eu já, assim, te conhecendo pessoalmente, pelo pouco que converso com você, eu sinto que você é uma pessoa espiritualizada, que tem uma boa energia. Afinal de contas, para você, o que é exatamente isso e como que você alimenta isso em você? Então, e agora você vai assistir esse espetáculo que ele se chamava originalmente Gênio da Felicidade. Aí a minha diretora falou, mas você está parecendo uma palestra de, sei lá, neurociência, de genética, de alguma coisa nesse sentido. Neurociência nem sei se tem a ver, mas é porque eu estava às voltas com essa história da neurociência, né? E, enfim, ela me explicou algumas coisas, depois teve essa história de que, na verdade, eles estudam o que seria o gene responsável pela felicidade, isso aí você deve saber mais do que eu, que seria uma espécie de um gene transporte, que transporta a serotonina, né? E a gente até brinca na peça que quem tem um gene longo é um ônibus, né? Que são as pessoas mais que têm a tendência à felicidade, as que têm um gene longo curto é o normal e o curto é com a tendência à depressão. Eu falo isso na peça. Não sei nem se isso tem necessariamente a ver, mas eu já ouvi isso e sou metida a estudar essas coisas, sabe? Ler sobre isso, adoro, enfim. E eu acho que tem um pouco da receita do bolo, digamos assim, da genética mesmo, a história da felicidade, da alegria. Meu pai era uma pessoa muito assim, tinha muito a história da alegria dentro dele. Conheço algumas pessoas que são assim. O Floriano, que é o personagem da peça, que eu misturo um pouco do meu pai, que era um grande amigo da família, ele era um cara que morava no morro, em Santa Teresa, e estava sempre cantando, rindo. A vida dele era muito pior do que a vida da minha mãe, por exemplo, né? Assim, em termos de dificuldade e tudo. E a minha mãe se deprimia muito mais facilmente do que ele. Sim. Eu acho que tem um componente genético, nessa história da alegria, e acho que tem uma outra história que seria o que a gente... Isso aí você talvez, obviamente, vai saber muito melhor do que eu e vai entender o que eu estou falando, assim, essa coisa da repetição dos padrões, né? Das crenças, que eu acho que a gente carrega isso há muito tempo, é muito enraizado. Eu agora estou fazendo a novela Jesus, com José, e a gente vê na trajetória da humanidade, né, todas essas atrocidades que foram cometidas, né, assim, enfim, e como a raça humana ela vem caminhando há tanto tempo com tantas questões, né, assim, e acho que isso a gente carrega um corpo de dor. As mulheres, por exemplo, né, que tem esse corpo de dor constante, que vem desde a época das mulheres enforcadas e queimadas.
Como você está percebendo, eu estou num local totalmente diferente do início da nossa gravação. Esse canal aqui fala em desenvolvimento humano, então eu achei muito pertinente isso aí. Por quê? Porque normalmente a gente planeja fazer as coisas da melhor forma possível. Muitas vezes elas não acontecem da forma que a gente premedita, né? E eu acho que o espetáculo que eu assisti dela trouxe algumas informações relacionadas à forma como, por exemplo, no passado eu poderia me comportar diante de uma situação dessa. A Cláudia conhecia ela hoje, ela teria tudo para nem dar sequência, mas ela muito gentilmente me cedeu aqui ainda mais esse espaço. E inclusive eu já tinha lido a respeito do espetáculo dela, que tem um texto que já foi premiado, e eu acho que só uma pessoa com uma sensibilidade como a dela é que teria pertinência para escrever um texto como aquele. Então, Cláudia, muito obrigado aí por esse espaço. Prazer conversar com você. O papo estava tão bom no camarim, aí a peça começou, falei, ó, assiste o espetáculo, depois a gente ainda vai ter mais coisa para falar, porque tem tudo a ver com o que você estuda, com o que você faz, disso, né? A gente falou nos bastidores ali no coxinha, né? Um pouco sobre isso depois, enfim, eles não participaram desse nosso. E aí, um prazer conversar sobre isso, porque a peça leva essa reflexão mesmo, né, profunda. A gente tem uma adesão do público assim imediata, de pessoas que passam mensagens pra gente e deixam no Instagram mensagens lindas, falando de como se transforma a peça, como transforma, enfim. Mas traz muita verdade, né? Aliás, é o seguinte, né? No universo é essa coisa de dualidade, né? A peça tem aquela transição da consciência, do passado e do futuro. Você acha que é desafiador você estar sempre no seu estado presente para não sofrer com isso? É bastante desafiador, e tem uma das frases do personagem feito pelo Hélio Cruz, que está aqui sentado aqui com a gente, né? Que fala justamente sobre isso. Eu não penso nem para frente nem para trás, eu penso aqui agora. É um exercício você pensar aqui agora, né? E ser feliz dentro desse momento. Estamos aqui agora, né? Não pensando nem para trás, nem para frente. A peça o tempo inteiro, ela puxa você para isso, em simples momentos da vida, para viver intensamente o presente, a alegria, porque a personagem não pode vida, de alegria, de juventude, e quando a gente vai realmente envelhecendo, ou quando acontece no caso da personagem uma doença e tal, é muito difícil, né? Você não tem como não ficar pensando no seu passado e como isso se transforma quando você for outro. Eu acho que a história do presente é um exercício bastante difícil, né? Desafiador, mas necessário, né? Porque a vida é isso, a vida é muito vulnerável, a verdade é muito vulnerável. Tem a ver com aquela leveza que você comenta na peça também, né? Realmente. A leveza e a alegria costuram no espetáculo, né? Através do personagem do amigo, do Floriano, que traz isso o tempo inteiro. E a gente, no nosso dia a dia, é um exercício mesmo, a gente tentar manter a alegria e ser feliz dentro do caos, né? E a vida passa tão rápido, ao mesmo tempo eu acho que a peça ela leva para esse lugar, porque você vê, né, a rapidez da vida, a rapidez, né? Você hoje está feliz, amanhã você já envelheceu, e como é importante, né, você estar vivendo o presente, com as pessoas que você gosta, e está exercitando isso. A gente vive num limite, assim. É um exercício diário. De vir numa vulnerabilidade, num exercício, né? E numa vulnerabilidade de ficar pensando, meu Deus, a minha vida não vai ser, não vai acontecer, eu não sei o que, ai, por que eu fiz, deixei de fazer, ou se eu tivesse feito isso, né? As expectativas que a gente cria, enfim, o tempo inteiro isso, e o presente está passando, Para finalizar, então, tem uma frase que marcou bastante ali quando eu estava ouvindo o espetáculo, que é: você leva da vida a vida que você leva. Se a vida terminasse agora, o que você levaria dela? Eu acho que a alegria, os amigos, né, as pessoas que a gente ama. E esses momentos aqui, eu acho que são momentos que a gente leva, momentos de prazer, gargalhada, de conversa, de bom falar.
amizade, essa peça para mim, ela é um tributo à amizade, né? E eu acho que a amizade é realmente a forma de amor, assim, uma das, se não for a mais importante, né? Uma das mais importantes, tudo tem amizade. Até entre uma mãe e um filho, né? Que é um amor incondicional e absoluto, a amizade é realmente que é possível de te trazer alegria, de força, de tudo. Quando você tem amigos, você tem tudo. Então ficamos por aqui então. Se você vier para o Rio, não perca a oportunidade de assistir o espetáculo dela, que é incrível. Tá ok? Até breve então. Muito obrigada, gratidão também, papo maravilhoso. E é isso, gente, eu vou ser feliz. Isso aí.